Fala galera, seja muito bem-vindo ao canal Seja um Data Scientist. Meu nome é Meigron e eu tô aqui hoje com uma convidada super especial, a Amanda. A gente trabalha na Loft juntos e a Amanda vai contar um pouquinho da história dela aqui nesse quadro que a gente tem dentro do canal chamado Jornada de Dados. Então a Amanda tem uma história muito legal, ela tomou decisões muito bacanas na carreira dela para chegar até a ciência de dados. E eu quero contar um pouquinho dessas decisões que ela tomou, qual que eram as ideias que ela tinha naquele momento, para que a gente também possa se inspirar pela história dela, né? E descobrir que tudo é possível, basta a gente querer. E também basear um pouquinho em como que ela tomou essas decisões. Então, Amanda, eu queria muito agradecer a você pelo seu tempo, tá? Muito obrigado por participar aqui do canal. E eu acho que com certeza a tua história vai agregar muito valor para quem está nos assistindo. E, pô, muito obrigado, então, pela tua disponibilidade, Amanda. Valeu. Oi, pessoal. Então, eu sou a Amanda, como o Meigron falou. Queria agradecer o convite. Acho que é bem legal ter a experiência de poder compartilhar uma trajetória pouco comum, vamos dizer assim, que pode inspirar bastante gente aí na jornada de ciência de dados. E agradeço você também que está assistindo a gente, de dar a oportunidade, né, de a gente poder se conhecer, de repente interagir e se encontrar aí no mundo de dados algum dia. Com certeza. Amanda, vamos começar então, conversa sobre descontraída. Queria que você contasse um pouquinho sobre você, assim, da onde que você é, o que que você gosta de fazer, se você tem algum hobby. Conta um pouquinho sobre a Amanda. Tá, vamos lá. Eu sou de São Paulo, então eu nasci aqui, sempre morei aqui, da Zona Leste, recentemente mudei, mas sempre estive aqui em São Paulo. O que eu gosto de fazer? Eu gosto, acho que eu definiria que eu gosto muito de sentir que eu estou em movimento em todas as coisas que eu faço. Então, desde exercício físico, sentir que eu estou aprendendo alguma coisa, evoluindo como pessoa. Acho que quando eu não consigo atingir isso, eu me cobro bastante. E aí, em termos de estudos, acho que é natural para quem trabalha com ciência de dados. Primeira coisa que eu vou falar, né? Estudar aprendizado de máquina, ciência de dados é Sim. constante, é uma área sempre em evolução, então se a gente não estudar, a gente fica parado. Aí entra de novo naquele, eu não sinto que eu estou em movimento e evoluindo junto com a área, né? Então acho que é a primeira coisa. Eu gosto também de estudar linguagem de programação em geral, então não foi algo que eu aprendi Legal. desde pequeno, Uhum. mas depois que eu entrei nesse mundo, eu comecei a ter muita curiosidade de ver como é que era organizado, como é que as coisas se diferenciavam, né? Então, Sim. alguma coisa funcional, qual que é o aspecto diferente disso, né? Muito mais por curiosidade, não uso tudo que eu Pô, que vejo, legal, não Amanda. sei fazer tudo sempre, mas é uma coisa que eu gosto de fazer. Pô, que bacana. E, Amanda, aproveitando já esse gancho, queria entrar um pouquinho na tua carreira, que você tem uma carreira bem legal, assim. Você é formada em Relações Internacionais, né? Uhum. E eu queria saber um pouquinho, assim, qual que era o motivo que você escolheu esse curso, né? O que que te motivou na época que você fez essa escolha, né? Como que a Amanda daquela época pensava, assim, em ser depois de formada? Como que foi essa decisão? Tá. Eu sempre fui muito eclética, assim, em gostos, então eu gostava de tudo na escola. Não tinha algo que me chamava mais atenção. Acho que esse foi um dos grandes problemas que eu tive para escolher o que afinal eu ia querer fazer da minha vida. Uhum. Tanto que quando eu fui escolher realmente o que eu ia fazer, eu não sabia se eu queria fazer relações internacionais ou se eu queria ir para a área de física, que eu gostava bastante também. Hum. Então é algo bem distinto. Mas aí eu acabei escolhendo o RI muito. Eu tenho uma irmã gêmea, então uma curiosidade Ah, que sobre mim. legal. E ela já tinha escolhido que ela ia fazer relações internacionais. E a gente cresceu junto, sempre fez tudo junto. Acho que um pouco foi essa questão de talvez não estar preparada para seguir um caminho diferente da minha irmã. Entendi. E a gente entrou junto na faculdade, eu acabei escolhendo RI um pouco por conta disso. E também porque parecia ser algo, assim, era um curso novo. Quando eu entrei, o curso na faculdade, a minha foi a 11ª turma, então era um curso Caramba. concorrido, parecia que era algo inovador, promissor. Imaginei que, assim, ia ser um diferencial para a minha carreira, estudar uma coisa nova, né? Legal, Amanda. E aí a segunda parte da pergunta, né? Como que eu me imaginava trabalhando, né? Depois de Sim. formada.
De alguma forma eu me imaginava, acho que todo mundo que entra em RI pensa isso, né? Se imagina trabalhando com países, com nações, com línguas, alguma coisa assim. Então era isso Sim, que eu queria fazer. Eu gostava muito. Sempre desde pequeno eu estudei, comecei nas línguas, não de programação, né? Nas línguas, sim. linguagens mesmo. Sempre estudei muito. Cada ano eu resolvia aprender uma língua diferente. Então acho que um pouco disso também. Eu queria ter mais essa interação cultural com outros países e eu achava que, através do curso de RI, seria um caminho para lá no futuro eu ter essa interação com pessoas, empresas em diferentes países. Que legal, Amanda. E eu imagino que durante o curso de RI, eu não sei se você passava pela sua cabeça já alguma coisa mais técnica. Eu imagino que o curso de RI não deva ter muita parte de exatas, assim, né? E aí, quando é que foi que você começou a ter contato com essa parte técnica, assim, essa parte de ferramentas, projetos? Foi ainda durante a Uhum. faculdade? Como é que foi essa descoberta, assim? A grade de curso de RI, acho que varia bastante de acordo com a instituição, né? Mas no meu caso em específico, onde eu estudei tinha um viés bem grande de começar a fazer pesquisa, olhando mais para o lado quantitativo, então menos qualitativo, mais quantitativo. E aí, para incentivar isso dentro do instituto, passou a ser obrigatório disciplinas de métodos quantitativos de pesquisa, que basicamente é estatística. Então, era obrigatório, era uma coisa diferente, né? Acho que ninguém que entrava em RI esperava que ia estudar isso, a maioria não gostava, inclusive. Então, foi assim, durante a faculdade, com essas primeiras disciplinas obrigatórias, e eu comecei a perceber que era a parte que eu achava mais legal, na verdade, que era mais interessante, mais desafiador para mim, e um desafio no bom sentido. Tinha muitas outras coisas desafiantes, então, sei lá, ler muita coisa, a gente lia muito, né, e aí conseguir, de Uhum. repente, traduzir isso para um conceito, para uma redação que fazia sentido, mas eu comecei a perceber que essa parte do desafio, de mexer com a parte mais técnica, me inspirava mais. Que legal. E aí, então, a parte foi na faculdade mesmo que eu comecei a querer ir para uma área mais técnica, mas ainda não muito focada em trabalhar com aprendizado de máquinas e ciência de dados em geral, até porque não estava no hype do negócio ainda. A gente está Então, falando o quê? 2000 e quanto, Amanda? 2014, 2015. 2014. É, ainda não tinha, total. Uhum. Então, aí eu comecei a pegar várias disciplinas de estatística, estudei teoria dos jogos também, Que que é legal. mais ou menos algo que hoje eu vejo um pouco mais na área de DS e machine learning. Que legal, mano. E aí, para ganhar um pouco mais assim de conhecimento sobre essa área, além das matérias, você se envolveu com a empresa Júnior também, né? E aí era uma empresa Júnior da Relações Internacionais, era de outro curso, como que foi? Era uma empresa júnior de relações internacionais. Uhum. A gente se organizava muito como uma consultoria de projetos. Tá, Então, em diversos aspectos, podia ser uma consultoria jurídica, alguma coisa de análise de mercado, tudo que de alguma forma tinha a ver com análise de mercado e pesquisa para empresas, a gente certo. fazia. Tá? Que Então, tinha divisão legal. de marketing, de projetos, de finanças, e foi um pouco do meu primeiro contato com o mundo corporativo em miniatura, vamos dizer assim. Que legal. E aí, já pegando esse gancho de contato com o corporativo, né, com as empresas mais corporativas, você acabou fazendo um estágio na IBM, né? Eu acho que era a área de vendas ou alguma coisa assim. E já no final, quase no final da tua graduação de RI. E aí eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi assim conseguir essa vaga na IBM, tendo um background de relações internacionais, assim. As pessoas elas procuravam esse tipo de informação para aquela vaga ou eles viram em você tipo um grande potencial para aprender? Como que foi assim entrar numa Uhum, empresa super tradicional na área técnica fazendo relações internacionais? tá. Então, acho que foi uma sensação muito boa. Acho que todo mundo, quando está começando a procurar estágio, muitas vezes não tem muita noção de como funciona uma empresa. Então, quando você consegue que alguma empresa te chame e dê valor para você, nossa, a primeira sensação é essa de,
agora eu vou aprender tudo, agora eu estou super Sim, disposto a contribuir. Então, a primeira coisa foi uma sensação muito boa, e, e eu até tinha conseguido vaga em outros lugares, mas aí quando a IBM, que era uma empresa de tecnologia, me chamou, aí eu falei, agora eu vou. Porque legal. justamente por conta dessa questão de trabalhar com tecnologia, que eu já vinha de uma forma um pouco desestruturada da faculdade, ou seja, sabendo que eu gostava um pouco mais da parte técnica, mas não sabia exatamente como fazer essa virada. Então, Sim. eu imaginei que a IBM pudesse me ajudar nesse entendimento melhor, né? E aí eu entrei na área de vendas, era na divisão de cloud, então comecei a entender um pouco mais o que era cloud, como é que funcionavam os processos, vantagens, desvantagens, quais eram os concorrentes, e aí sobre se o pessoal da IBM estava procurando, né, se eles Sim. valorizavam formação em RI, é um ponto interessante. Eu acho que não. Então, um ponto é que a carreira de RI ainda é muito obscura, vamos dizer assim, para o Sim. mercado. Então, acho que não está muito claro para quem faz recrutamento o que exatamente alguém de RI poderia ter de vantagem, contribuir. Então, Uhum. até quando eu entrei, uma das coisas que me falaram a gente acha que RI é a nova ADM. Então, Caramba. a gente contratou porque é aquela pessoa que vai conseguir tocar qualquer coisa. É um pouco Entendi. assim, porque a gente tem uma formação bem difusa em termos de áreas, de aprender um Tá. pouco de cada coisa e se virar e não ir muito profundo, mas saber muito de vários aspectos. Mas acho que foi uma contratação muito mais por achar que poderia ter um potencial a partir dali, não tanto pela formação. E acho que hoje em dia muito dos processos focam mais nisso, né? Menos na parte Uhum. de formação e mais em que a pessoa candidata consegue transmitir Perfeito. traria de vantagem para a empresa. Legal, Amanda. E aí, então, você entrou na IBM, né? Como todo estagiário, você querendo aprender tudo, né? Querendo realmente aí aprender tudo que a empresa oferece. E aí, você trabalhou um tempo nessa área e depois passou para uma consultoria de ciência de dados, né, Amanda? E foi Sim. nesse momento que você conheceu a ciência de dados e como que foi esse interesse em fazer essa migração para a ciência de dados dentro da IBM mesmo? Como que foi a sua história, assim? Como que eram as atividades, nessa Uhum. época? Eu entrei então na área de vendas, né? E aí acho que o primeiro contato que eu tive com ciência de dados foi quando saiu aquele artigo super famoso do Ciência de Dados, que é o trabalho mais sexy do século XXI. Aham, sim, Acho que é de 2015 esse artigo, se eu não me engano. Então eu estava já na IBM e, e era uma divisão que estava, assim, começando bem forte na IBM. Então, a gente tinha muito entendi. treinamento, tinha muito conteúdo que estava saindo em relação à inteligência artificial, analytics, vários pequenos treinamentos que davam os badges, né, que a gente chamava Uhum, de certificações. Então, por mais que eu não era da área, envolvida com nenhuma área específica de ciência de dados, estava ali no dia a dia e justamente com esse contato de tecnologia, de assinar, sei lá, o Harvard Business Review, a sim, Wired, que sempre tinha alguma coisa ali. Então, aí eu comecei a achar interessante, mas eu não vi ainda, assim, a oportunidade de conseguir entrar para trabalhar na área, justamente porque eu gostava, mas eu não tinha conhecimento. Eu admitia que não era, assim, algo que eu seria, talvez, capaz de chegar já trabalhando. uhum, Aí surgiu a oportunidade de ir para a área de consultoria, no programa de trainee, isso foi em 2016. E aí eu fui, acho que era uma oportunidade legal, né, de ir para uma área nova da empresa, uhum, e trabalhar com consultoria, que todo mundo sempre falava que era muito mais dinâmico, você tá cada hora num projeto, tem que ser bem versátil, aprender coisa nova. Aí eu fui, porque eu achei que seria um passo bom para justamente esse aspecto de querer estar em movimento.
E aí, quando eu cheguei lá, eu comecei a trabalhar com projetos mais voltados para digital, então, experiência, como você faz essa experiência digital de uma empresa. E aí surgiu, no final de 2016, a área de Analytics dentro de consultoria nasceu. E oficialmente, antes não era Legal. oficial, tinha alguns Aham. projetos, mas não tinha área em específico. E aí começou a crescer muito a demanda por pessoas que trabalhavam e que conseguiriam fazer o papel de um BA ou de um analista de dados, cientista de dados nesses projetos que estavam nascendo dentro da área de analytics. E, e aí, por algum motivo, inclusive essa pessoa que eu vou falar agora acabou vindo para a Loft também, que é o Daniel Scali, e aí ele veio e perguntou se eu tinha interesse em trabalhar com ele, que ele estava começando essa área junto com algumas outras pessoas já, estava precisando de gente, como seria mais fácil pegar alguém que já estava lá dentro e que, enfim, poderia se desenvolver de uma forma rápida. Ele gostaria de apostar os créditos em fazer esse desenvolvimento. Que E legal. aí foi assim, eu costumo brincar que é uma oportunidade que acho que não aconteceria duas vezes, porque eu vim de um background completamente aleatório, aí fui parar na IBM, e aí, muito casualmente, o Skyler chegou e ofereceu essa oportunidade. Então, acho que se eu fosse voltar e refazer essa história, de repente não teria acontecido assim, que acho que foi bem, bem específico. Mas sou muito, muito feliz e muito, muito grata de ter conseguido agarrar essa oportunidade. E aí, então, eu aceitei, inicialmente para trabalhar com ferramentas DBM, então SPSS, que é algo mais point and click, não tinha tanto essa parte hard de ter que desenvolver e realmente implementar as coisas, mas a demanda inicial era justamente fazer análises, começar a mexer no dado, fazer coisas mais descritivas, modelinho simples, e no SPSS. E aí foi esse Que o caminho, legal. o início da minha trajetória no mundo de ciência de dados. Que legal, Amanda. Eu tenho certeza que o Scali, né? O Scali é o nosso manager, né, de dados na Loft. Ele olha toda a estratégia de dados lá na Loft. Tenho certeza que ele te convidou, porque você já tinha uma afinidade para a área e você já se interessava pelo assunto, né? E hoje você é super competente. Eu acho que ele deve ter visto isso na época, falado, não, vou trazer a Amanda aprende rápido, tem interesse, já está aqui dentro. Então, eu acho que é uma boa oportunidade, tanto para ele, né, como para você, né? Então, tenho certeza aí que não foi nada aleatório. E, Amanda, e como que era seu trabalho como consultoria de Data Science na IBM, assim? Conta um pouquinho do que você fazia no dia a dia, um pouco das suas atividades, assim. Uhum. Tá. A gente então tinha várias frentes dentro de um mesmo projeto, que estava olhando para problemas diferentes, e aí o trabalho, assim, no dia a dia era basicamente a gente ter contatos semanais com os clientes e coletando inputs sobre o que a gente estava fazendo no dado, qual que era se aquilo estava realmente fazendo sentido, porque a gente não conhecia tanto da indústria, né? A maioria das indústrias a gente não, quando começa na Sim, consultoria, não tem muita noção. Então, banco, mineração, retail. Então, muito do trabalho era a gente pegar o dado inicial, aí a gente já tinha um cheiro do que era o problema, eu quero tentar resolver tal problema. Aí a gente conversava com a galera, eles passavam um pouco do contexto do problema, e aí a gente pegava dado, tá faltando dado, a gente precisa de, na verdade, mais dado. Então, o dia a dia era isso de semanalmente contato com o cliente, e aí a gente trabalhava iterando no dado, apresentava resultado semanal, usando SPSS. Depois a gente começou a olhar bastante mais para open source, então uhum, Python, R. A primeira linguagem que eu comecei a mexer foi R. Depois mudei para Python. E então era muito isso.
fazer o Sim, discovery em cima de dado, e até assim, muito EDA que a gente fazia já levava muito insight, com porque certeza. a maioria das companhias não estava começando a se estruturar em dados naquele momento, então nunca tinha mexido, não tinha nem noção, tinha muita coisa muito simples que a gente Sim, chegava, ó, você vende tanto por mês, nossa, eu não tinha noção disso. Então, acho que era a construção dessa jornada de dado, começando com algo descritivo, aí depois a gente tentava ir para algo mais diagnóstico, de tentar responder os motivos, e aí depois a gente passava por uma parte mais preditiva e prescritiva de modelagem, sim. otimização, mas era muito ajudar nessa fase inicial da maioria das empresas que estavam começando na coleta e na alavancagem dos projetos de dados. Legal, mano. Eu sempre falo aqui para o pessoal do canal que nem sempre a solução de um problema é um modelo de machine learning, né? Às vezes uma EDA, que é uma análise exploratória de dados bem feita, você já resolve o problema da empresa, do time de negócio, né? Então, a machine learning é muito mais uma ferramenta que a gente usa que tem que ser usada quando no momento certo, né? Para resolver Sim, a pergunta de negócios correta, né? sim, Então, por isso que exatamente. falo para o pessoal estudar bastante análise exploratória de dados, entender realmente a pergunta de negócio, criar as hipóteses, validar, porque resolve muita coisa antes mesmo de fazer os modelos, né? Sim, com certeza. Resultados mais rápidos, que já traz muito valor e até Uhum. cria a confiança, né, de Sim, quem está usando, de que realmente está trazendo resultado. Porque se você chega com algo muito mais complexo, mirabolante, primeiro, pode ser que não entenda e não vai dar valor, não vai conseguir aplicar aquilo no dia a dia. Então, com começar assim, de certeza. pontos e insights mais simples, eu acho que tem muito valor. Que legal, Amanda. E durante seu trabalho na IBM, assim, tem alguns ensinamentos que você teve lá como consultoria de ciência de dados, como cientista de dados que você leva para sua vida hoje, assim, em termos de organização, gerenciamento de tempo, alguma coisa que te marcou, assim, você falou, cara, isso aqui é um aprendizado muito legal, que faz parte da maneira como eu trabalho hoje. Tá. Acho que tem um bem marcante, que é a questão de sempre iterar com quem vai usar, com quem é o seu cliente, né, o que você está desenvolvendo. Acho que em algumas vezes a gente deixou de ter esse contato por um tempo, e aí quando a gente voltou para mostrar, não fazia mais sentido. Então, isso é um pouco, assim, frustrante, né? Do ponto de vista Com de ciência de certeza. dados, que você está lá mexendo, está empolgado, mas no final a realidade já mudou, a estratégia já mudou e aquilo não é útil. Então, acho que o melhor aprendizado que eu tirei é isso. Sempre estar em contato para você ir iterando e entendendo se o que você está desenvolvendo está realmente fazendo sentido. Ou assim, por mais que você esteja se divertindo, está achando legal mexendo dado, mas se aquilo realmente vai ter o valor e vai ter a aplicação no final das contas. Não, com certeza. Eu falo para o pessoal aqui que você deve ter feito também umas matérias de gerenciamento de projeto na faculdade, né? E é tudo sempre assim, você faz uma etapa, faz a outra e entrega, né? E aí depois também que eu comecei a trabalhar, eu vi que as coisas são muito mais cíclicas, né? Você faz um pouquinho de cada etapa, entrega, aí conversa se está tudo certo, se faz sentido, volta do início, faz mais um pouquinho de cada etapa, faz isso ciclicamente, né? E não mais Sim, linearmente, né? Pelo menos para DS faz muito sentido isso, né? faz completo sentido, justamente. Você está Legal. sempre. Porque a gente também não consegue ter o domínio de tudo, né? Então, precisa necessariamente ter Sim, uma pessoa de cada ponta trabalhando junto ali naquele projeto, senão a gente com acaba se certeza. perdendo e, e sem conseguir atingir o real valor Com do certeza. trabalho de ciência de dados. Legal, mano. E você ficou na IBM 4 anos, mais ou menos? Foram 4. É, contando com o estágio, foram 5. Quase 5, cinco né? anos. Uhum. Legal, mano. E aí você acabou tomando uma decisão, né, de sair da IBM e vir para a Loft. E queria que você contasse um pouquinho, assim, como que foi isso, né? Tipo, você estava procurando um novo desafio? Como que era, como foi essa decisão, assim, de mudar para uma empresa, para uma gigante de tecnologia, para uma startup de tecnologia, né? O que que você estava Uhum. buscando, assim, que te motivou? Acho que a principal motivação foi justamente querer ver como funcionava
a evolução em um projeto de ciência de dados, uma cultura de ciência de dados em outro lugar. Então, eu já estava há 5 anos na IBM, eu vi a área crescer, sabia como que a gente se organizava, quais eram os desafios, mas eu tinha muita curiosidade de saber como que, de quais outras formas que uma área de dados podia evoluir, podia funcionar, podia se organizar. Então, acho que esse foi o principal motivo de eu ter aceitado vir para a Loft. E também a questão de que eu sempre ouvi falar muito bem. Então, desde que eu comecei a considerar a hipótese de sair da IBM, comecei a ver muito vídeo da Loft, conteúdo, publicação, e sempre via que, assim, parecia ser um lugar com gente muito boa, que ia poder me ajudar, não só a entender melhor a área de ciência de dados, mas evoluir como profissional. E aí, acho que era um momento crítico para tomar essa decisão. O pessoal sempre fala, na IBM tem bastante gente que fica muito tempo, né? Então, se você não resolve sair num determinado momento, meio que a oportunidade passa e você acaba ficando mais na empresa 20, 30 anos. Sim, com Acho que não é uma certeza. coisa ruim, mas eu queria, para mim, para o meu caso específico, eu queria muito ver como que a jornada de dados e a organização funcionava em outro lugar. Acho que foi Legal, o Amanda. principal. E você lembra como é que foi o seu processo seletivo, assim, as etapas, para falar um pouquinho para o pessoal do que você enfrentou, assim, né, para poder entrar na Loft? Uhum. Tá. A Loft, eu tive o primeiro contato da Loft com o Gui, né, que também é um lead data scientist hoje na Loft. A gente já tinha trabalhado junto na IBM, e aí ele começou a me contar um pouco sobre a empresa, o que fazia, quais eram os desafios. Então, assim, a parte de conhecer a empresa e ter conversas mais gerenciais de entrevista, acho que foi de uma forma mais informal e mais soft, porque eu já conheci o Gui, acabei Sim. conhecendo mais gente também numa conferência que a gente foi. Mas aí, falando do processo seletivo em si, acho que o mais desafiador foi fazer Case o case, técnico. né? O case técnico. E acho que eu não me sentia 100% preparada. Acho que quando você só trabalha num lugar, você não tem experiência de outros lugares, acho que essa insegurança é bem grande. Porque você Sim. tem o modus operandi de como funciona na cultura e na organização que você está, mas você não tem muita noção se aquilo é o default, vamos dizer assim. Então, esse era o principal insegurança que eu tinha. Será que o que eu sei de ciência de dados é realmente, assim, o suficiente e o que daria para aplicar em outro lugar? Sim. Esse foi o aspecto mais difícil e achei que não ia dar certo, principalmente porque eu não tinha o background de tecnologia, de realmente ser uma pessoa da área de computação, que de repente, não sei, eu imaginava que pela Loft ser muito influente, vamos dizer assim, na área de dados, produzir muito conteúdo, tinha que saber, assim, de tudo, muito de computação, muito de matemática, PhD em várias coisas. Então, acho que um pouco da insegurança do processo estava aí, de achar Sim. que não ia dar certo, porque tinha que ser uma pessoa fora do comum. Mas aí eu queria, já, né, fez toda a transição, entrou na Loft. Eu lembro quando você chegou, na época, eu cheguei um pouco antes. Eu não vi teu case, nada, mas eu sabia que você estava vindo, né? Porque as pessoas sempre, a gente comentava lá, né? Estamos entrevistando a Amanda, tal, o processo dela tá rolando. E aí, uma vez na Loft, Amanda, eu queria que você contasse um pouquinho, assim, como que é o seu dia a dia, assim, as suas atividades, assim. E nessas atividades, o que você gosta mais e o que você acha mais desafiador, assim, que você gostaria de melhorar ainda na sua carreira? Tá. Acho que eu dividiria o meu dia a dia na Loft em duas frentes, vamos dizer assim. Tem muito a parte de estar envolvido no meu squad, na minha tarefa que eu estou ali para desenvolver mesmo, que é na parte de evaluation. Então, eu trabalho no squad que é responsável por criar modelos de precificação.
para os imóveis que entram na nossa plataforma. E o outro aspecto é mais olhando assim para a gestão e para a cultura do nosso chapter, né, de Data Science como um todo. Então, aí no primeiro momento, né, na parte do squad, a gente se organiza em sprints, então tem lá a definição de estratégias, o que a gente está olhando como pontos de curto prazo, longo prazo, que a gente precisa atingir para chegar nos objetivos da empresa como um geral. Então, isso acho que é um aspecto muito legal, de que, por mais que a gente trabalhe com a parte técnica da empresa, a gente sempre está conectado com estratégia. Sim. Isso é bem legal. E aí, a parte de desenvolvimento na parte do chapter, acho que é muito mais assim, entender como que a gente pode organizar uma equipe de data science da melhor forma possível. Então, hoje eu gosto muito de olhar para a parte de diversidade e inclusão, né? Por eu ser também de uma minoria de mulheres em tecnologia, eu acho que é uma causa que me toca muito. Então, eu sempre tento reservar aquele tempinho para entender, fazer uma análise, o que está funcionando, o que poderia ser melhor, será que daria para trazer algum ensinamento, algum artigo, alguma proposta para a gente discutir e melhorar o time como um todo, né? Então, são essas duas vertentes que eu dividiria o que eu faço hoje na Loft. Que legal, Amanda. E só complementando, né, na Loft a gente tem algumas iniciativas dentro do chapter de Data Science, né? A gente tem grupos de estudo, onde a gente entende também que a gente tem muito em que evoluir como cientista de dados, e aí sempre as pessoas têm conhecimentos específicos que podem ensinar os outros, então a gente promove esses grupos de estudo, né, Amanda? A gente também tem um outro grupo que a gente apelidou de Lobster Works, que é uma piada interna, mas ele é um grupo de estudo mais focado em pesquisa. Então, a gente tem alguns projetos que são de cunho de pesquisa, e a gente também se organiza em grupos para poder ler papers, ler trabalhos científicos e tentar criar coisas mais, trazer coisas da academia para a gente aplicar, né? A gente também tem uma outra iniciativa que a gente se reúne no community, né? Que são projetos mais voltados, assim, para ajudar fora da Loft, né? Então, a Amanda puxa muito esses tipos de iniciativas, então nós temos o Loft School, né, Amanda? Que é uma iniciativa onde a gente se reuniu, né? Na verdade, o pessoal se reuniu, dessa vez eu fiquei de fora, mas para ensinar, né? A gente está com algumas aulas para uma... Como que chama, Amanda? Eu esqueci o nome. Você vai falar mais um pouco, na O verdade? AfroPython. Sim, vou falar. Então, o Loft School foi uma iniciativa, assim, foi bem orgânica do time de Data Science, de justamente perceber como que a gente poderia contribuir mais com a comunidade, a questão de diversidade e inclusão. E aí a gente levou para o time de pessoas que a gente tinha essa vontade de fazer um curso em parceria com alguma instituição que representasse minorias. E aí a gente fez uma parceria com a AfroPython e bolou um curso de 4 semanas, e aí introdução à ciência de dados, mostrando como é que é um projeto, mostrando os primeiros passos em Python, como organizar o projeto, fazer estudos exploratórios, modelagem, até o desenvolvimento de um projeto final. E aí é um trabalho bem voluntário, mas a gente percebe, assim, muita vontade de todo mundo que está envolvido de fazer dar certo, de reservar aquele tempinho, justamente porque acho que é um valor muito forte, assim, não é algo forçado, vamos dizer assim, Com certeza. que eu percebo do que tem no nosso chapter, mas é um valor muito forte de realmente querer democratizar isso para fora da empresa, para fora dos meios mais tradicionais que têm acesso à ciência de dados. Pô, que legal, Amanda. Então, essa é a iniciativa que a gente tem do Loft School, e essa community está crescendo, né? A gente quer também escrever bastante posts para fora, falar um pouquinho sobre diversidade do time. A gente tem um time bem diverso, né? Mas ainda é um pouquinho aquém do que a gente gostaria que ele fosse. A gente tem trabalhado nisso, a Amanda puxa muito essas iniciativas. E aí, Amanda, já pegando esse gancho, eu queria finalizar o nosso papo aí com as últimas duas perguntas, né? O papo está muito legal, a gente poderia ficar o dia inteiro falando de ciência de dados e as coisas relacionadas,
mas eu queria que você deixasse duas mensagens para quem está nos assistindo. A primeira é quais habilidades e características que você acha fundamental para um cientista de dados, e a segunda é dois conselhos que você daria para quem está começando agora ou está tentando migrar de carreira. O que você falaria para essas pessoas? Tá joia. Em termos de habilidades para cientista de dados, assim, acho que eu poderia falar vários aspectos, tanto de hard skill quanto soft skill. Então, tem muita coisa que acho que dá para desenvolver, nem a gente é bom em tudo. Sim. Mas se eu pudesse ir na raiz que liga todos esses aspectos que eu acho que são essenciais, seria saber, assim, usar um desconforto como alavanca para você se desenvolver. Então, por exemplo, um cientista de dados, ele precisa sempre estar aprendendo coisa nova, técnica nova, Sim. olhando paper, nem sempre é fácil você ler uma coisa acadêmica, uma coisa científica, investigar, de repente, aspecto estranho que tem no seu dado, então ter a curiosidade de ir lá olhar. Então, acho que é isso, de você usar o desconforto de algo desconhecido, algo que você ainda não sabe muito bem, para conseguir e interpretar esse desconforto como algo positivo e desafiador, para você usar isso como uma alavanca para aprender. Acho que esse é a habilidade assim, mais importante que eu consideraria. Legal, E Amanda. aí, na parte dos dois conselhos. O primeiro conselho, até usando um pouco da minha experiência e do meu background, seria para quem está ouvindo a gente não se limitar em achar que a área que você já tem de conhecimento ou que você estudou é um limitante para você crescer na carreira de ciência de dados. Então, isso acho que foi um desafio grande que eu tive, porque desde na IBM, depois na Loft também, mas tem muita gente que vem da engenharia, da computação, e aí, sei lá, surge algum aspecto que eu não sei direito, eu não entendo muito bem, mas aí eu fico, será que eu já não deveria saber isso? Será que a galera que vem da engenharia conhece isso? E aí, 2 minutos depois, alguém que é da engenharia fala, mas o que é isso? Então, acho que é um pouco isso. Por mais que você ache que você não tenha conhecimento na área e você não vem de uma área técnica, não se limitar a achar que você está muitos passos atrás por conta disso, que ciência de dados, acho que agora tem graduação em ciência de dados, surgiu, foi criado alguns cursos no ICMC, por exemplo, da USP, mas ainda é uma área que junta muito de tudo e ninguém é especialista, não dá para você realmente saber tudo. Então, não se limitar a achar que a sua falta de conhecimento é um entrave para crescer. E o segundo conselho que eu daria é para ter o reconhecimento de que trabalhar com ciência de dados é também trabalhar com pesquisa. Então, não é algo simples e algo que sempre vai ter uma resposta certa. Acho que isso frustra algumas pessoas quando começam a trabalhar com coisas do mundo real, de que nem sempre vai ser simples e vai ser fácil fazer, né? E, então, sempre se acostumar com a parte de ter que voltar e iterar no problema, pensar em novas formas de mexer e não necessariamente interpretar isso como falhas e erros, né? Mas que ciência de dados é intrinsecamente um negócio de pesquisa e tem que se acostumar com isso. Eu vou quebrar o protocolo e vou falar um terceiro conselho, bem específico, para quem é mulher e de grupos diversos. Então, acho que tem muito espaço para a gente trabalhar com ciência de dados, para ter pessoas diversas em ciência de dados, para trazer aspectos mais diversos. E aí, o meu conselho é, né, se você que está assistindo a gente tem essa vontade, pertence a um desses grupos, acho que a primeira coisa é tentar se basear e se inspirar, de repente, em alguém que tem uma trajetória parecida com a sua, e não ter o receio de mergulhar, de entrar, por mais que a gente sabe que os desafios são diferentes,
mas não se limitar por achar que a área de tecnologia não é muito receptiva. Acho que na Loft a gente tem um exemplo de que a gente está lutando bastante para mudar isso e só com essa inclusão e essa diversidade maior que a gente vai efetivamente conseguir atingir isso. Então, não tenham esse receio. Poxa, que legal, Amanda. Eu concordo com tudo que você falou. Eu reforço mais uma vez para o pessoal que nós somos muito felizes pela ciência de dados, né, não ser vinculada a nenhum background, né? E isso faz com que todas as pessoas, independente do conhecimento que teve na formação, possam ser cientistas de dados, né? Então, não só engenheiros, mas matemáticos, mas qualquer outra formação. E também é uma carreira que traz diversidade, né? A gente, por ela ter esse aspecto de pesquisa, de você levantar hipóteses para poder validar com os dados, nem sempre chega no resultado que você procura. A gente precisa de pessoas diversas para levantar hipóteses diversas para que a gente tenha mais riqueza nas análises, nos nossos resultados. Então, a ciência de dados tem esse objetivo, né? Trazer pessoas diversas para a gente conseguir levantar hipóteses das melhores, cobrindo todos os aspectos e trazer bons resultados. Então, eu queria só reforçar o conselho da Amanda, que se você não é da engenharia, não é da matemática, não é da estatística, não tem problema. A gente vai avaliar pela sua capacidade de resolver problemas e você consegue adquirir esse conhecimento não precisando ter feito uma faculdade de engenharia ou exatas. Amanda, eu queria agradecer muito você pela sua história, por vir contar aqui no canal. Eu vou deixar, pessoal, o LinkedIn da Amanda aqui na descrição. A Amanda é uma pessoa que super ajuda, então se vocês quiserem conversar com ela sobre esses assuntos, manda uma mensagem para ela no LinkedIn. Não prometo que ela vai responder na hora, porque eu também não consigo, mas aguenta firme aí que a gente chega para ajudar nos comentários, tá? Então eu vou deixar o link dela aqui para vocês entrarem em contato pelo LinkedIn. E Amanda, muito obrigado então pela sua disponibilidade, pela sua história em contar aqui no canal. Tenho certeza que vai inspirar muita gente que está nos vendo e nos assistindo. Muito obrigado, viu? Obrigada a você pelo convite e reforço, quem quiser conversar, entender mais algum detalhe, acho que essa parte de comunicação e reforço da comunidade de Data Science é bem importante, de a gente se ajudar, por mais que, sei lá, a gente trabalhe em empresas diferentes, pode ser concorrente, acho que a parte da ciência de dados é sempre feita de forma coletiva, Com então certeza. acho que é um pouco também do objetivo do canal, né? Deixar algo aberto, Sim. algo que qualquer um possa aprender, ter acesso e continuar aí no desenvolvimento da ciência de dados para ajudar a comunidade como um todo. Então, obrigado de Certeza. novo pelo convite, Megan. Eu que E agradeço, espero Amanda. que a gente possa ter outras iniciativas e oportunidades no futuro. Com certeza. Pessoal, obrigado então. Obrigado, Amanda. E lembrando, quem não é inscrito no canal, se inscreve. Deixa seu like no vídeo aí se você gostou, para ajudar a chegar esse vídeo para mais pessoas. E a gente se vê no próximo vídeo então, galera. Até mais. Tchau, pessoal.